Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos no nosso podcast Elas por Elas. Eu, Camila, e aqui minha amiga Adriana Castro. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem polêmico, mas é necessário. O tema é sobre abuso feminino. E é um tema onde muitas vezes nós não temos consciência de quais são esses tipos de abuso e como identificá-los, e como nos protegermos com relação a esse, porque o abuso ele pode ser físico, ele pode ser psicológico, ele pode ser social, ele pode ser institucional. E quais são as formas, o que acontece, quando que a gente identifica esse abuso? Né, nós tivemos casos recentes, né, de feminicídio, nós tivemos o caso daquela moça que o namorado bateu no elevador, na sequência um marido bateu na esposa no elevador em Brasília, nós tivemos o caso do marido que matou a esposa martelada, mas quantas mulheres nós não conhecemos e são abusadas a cada segundo. Exato, e muitas vezes elas nem sabem identificar que isso é um abuso. Então nós vamos falar sobre isso para você, para nós, para todo mundo. Primeira coisa, Adriana, já aconteceu alguma coisa com você sobre abuso? Já. É muito difícil porque eu tive algumas situações que depois que passa, você entende que é abuso. É interessante, porque depois que passa. Porque no momento que você está no olho do furacão, que eu vou chamar assim, você não pensa que aquilo está acontecendo com você. Você nem sabe. Nem sabe. Não mas sabe. Na verdade está acontecendo está com você. acontecendo. E assim, profissionalmente falando, eu acho que eu já comentei com você uma vez que eu trabalhava numa empresa que era mais voltada para o ramo masculino, né? Que era com carros, e com consórcio, e você tem um conceito de que é mais masculino. E aí eu tive situações onde eu não fui aceita dentro da concessionária por ser mulher. Então o dono da concessionária não queria me receber porque eu era mulher. Eu já tive situações nessa mesma empresa aonde o dono de uma concessionária me trancou dentro do carro e não queria que eu saísse de dentro do carro porque queria que eu tivesse alguma coisa com ele e me levando da concessionária para o hotel, tá? E me deixou numa rua deserta, nada, e eu tive que andar até o hotel. Então, assim, situações de ser trancada dentro da sala. Você fala assim, dá vontade de, tipo assim, calma, pausa. Pausa. Porque a ficha ainda tá caindo e eu tô, assim, impressionada com a tua história, porque eu não sabia disso. Eu sei que você não sabia. Na verdade, talvez a gente não fale porque são poucas as pessoas que querem tocar no assunto. É um assunto delicado. É. Né? É um assunto delicado. Muito. Porque tem muito disso. E é muito difícil. Como também já sofri abuso psicológico no meu primeiro casamento, aonde o meu ex-marido dizia: eu vou me matar se você me deixar, eu vou cometer suicídio, de pegar a faca, dizer assim, não me deixa, porque eu vou sofrer, porque eu vou morrer. Isso é um abuso psicológico. Para você se desvencilhar dessa situação, é muito difícil. Muito. Né? Fora inúmeros casos que a gente vê de homem que põe a genitália para fora no metrô, né? Na rua quando você está passando. Já aconteceu comigo. No meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos, eu era recepcionista de uma agência de empregos. E na hora do almoço, subiu um rapaz para fazer a ficha e não tinha ninguém na sala, só estava eu, porque a pessoa que ficava comigo naquele horário tinha ido buscar o nosso almoço. E aí eu aqui escrevendo, e o rapaz sentado de frente para mim, sabe quando você começa a reparar que tem um movimento esquisito? E eu, com a cabeça baixa, pensando comigo, né, Senhor, não deixa ser nada, não deixa ser nada, mas era. Ele baixou as calças e, assim, eu nessa mesa, como se fosse aqui, e ele ali do lado da porta, como é que eu ia correr? Se eu corresse para dentro da empresa, ele me pegava. Se eu corresse para fora, ele me pegava. E você começa que você não tem muito o que você vai fazer. E eu me lembro que tinha um vaso em cima da mesa, um vaso pequeno. E eu, com toda a minha força, nesse 1,65 que eu tenho de altura até hoje. É mais alto que eu, mas vamos lá. Né, pesando, sei lá, acho que na época 45 quilos, que eu era bem magrinha, bem nova. E eu joguei o vaso nele e comecei a gritar, feito uma desvairada, e ele desceu correndo, vestindo a calça. E aí eu desci correndo, deixei a empresa toda aberta e correndo, e na frente ficavam 2 policiais. Não tinha câmera dessa empresa, cara? Não, amiga, isso tem alguns anos, né? Imagina. Eu tinha 15 anos.
Não faz tanto tempo assim. Não, alguns anos só, besteira, meses. E aí, aquilo me marcou durante anos. Porque você fica pensando como você é suscetível. Você se sentiu culpada? Eu não sei te dizer se eu me senti culpada nessa situação. Eu acho que eu me senti mais culpada quando aconteceu depois, que eu já era mãe, inclusive, de ter essa situação do cara me trancar dentro do carro e não deixar eu descer. E quando me trancou na sala, porque foram dois donos de concessionárias diferentes, em estados diferentes, que eu ficava me perguntando assim, eu fiz alguma coisa errada? Eu me comportei mal? Eu me vesti mal? Eu deixei a entender que eu podia chegar nesse ponto? A gente já se julga, cara. É. De lascar. Muito. Que aí você fica preocupado com a roupa que você vai vestir, com quem você vai conversar. Imagina, eu sou uma pessoa extremamente expressiva, gosto de conversar com todo mundo, falar com todo mundo, mas isso não dá o direito do outro de me invadir. Não, jamais. Ainda mais. E é interessante porque, assim, quando você tá nessa situação, você não sabe o que fazer porque você é pego de surpresa. Se você fosse avisada, você ia pegar e calcular tudo na cabeça, como você ia agir, o que você ia falar, o que você ia fazer. Mas quando você é pega de surpresa, você não sabe o que fazer. Uhum. E você era nova. Era. Você já tinha filho, então você era nova também. Eu tinha 2, mas os 2, quando eu tive meu segundo filho, eu tinha 27 anos, eu realmente era nova. Eu me considero até 5 anos atrás, para mim falar igual a minha amiga Priscila, eu era uma criança, uma menina. Eu evoluí de 3 para cá, então... Uhum. E vou te dizer mais, existe uma outra situação que eu já passei, que não é uma situação confortável para mim, mas que hoje, quando eu vejo pessoas que apanham do marido, que o marido pega pelo braço, Ai, nossa, que o marido fala qualquer coisa nesse sentido, ativa um gatilho tão grande que eu não respondo por mim. Eu tenho uma conhecida que ela você dá vontade de voar, vive nessa situação e eu disse para ela, me faz um grande favor. Não me fala mais. Não aparece comigo na frente e não me apresenta seu marido, porque eu sou capaz de bater nele na sua frente. Entende? Entendo. E ela não quer que a gente denuncie, porque ela entende que ela é a salvadora da pátria, que só ela que pode controlar ele, porque a família dele é muito grata a ela, porque cuida dele. E até quando? Até ela morrer? Porque ela parece machucada sempre. O filho acha que aquilo é normal, que casamento é para a vida toda. Aí vem a prisão da Matrix, né? A religião faz isso, com que você... você tem que aguentar, casou porque quis, vai aguentar. A Bíblia diz que você não pode se separar. A Bíblia diz... a sociedade diz que você não pode se separar, porque mãe solteira não presta, porque é sempre a mulher que não presta. Nunca é mulher solteira, homem. que mulher solteira? Mulher solteira é rapariga, é vagabunda, e aí pode botar. E vou te dizer mais, às vezes os seus próprios familiares, numa festa de família, pode fazer um comentário que te machuca, de dizer assim, olha, não abraça meu marido não, porque você agora é a solteira, viu? Fica longe do meu marido. Será que você não deveria cuidar do seu marido ao invés de cuidar de mim? Se você fala isso, a culpa não é minha. Reveja com quem você é casado. Totalmente. Né? Você conseguiu responder isso? Consegui. Porque eu já tinha essa maturidade, como eu tenho hoje, de repente, se acontecer, Deus me livre de uma situação dessa, eu não respondo por mim. Porque vão 2 presos. Quem me assediou... Já tô sentindo a tua energia aqui de, chega ela sobe. Mas porque você já não vai mais aceitando certas coisas. Eu fiquei pensando comigo, você já contou de 1 até 60, bem devagar? Não. Vou fazer um comparativo. Tá. Dizem na ciência que quando você tem uma cãibra, ela passa em 60 segundos. Certo? Certo. Então a gente conta como? 1, 2, 3, não é isso? Sim. Se eu quiser contar mais tempo, alguma coisa, a gente não conta 1001, 1002, não é assim que a gente aprendeu? Para contar 1 minuto? 1 minuto. Imagina aquela moça que levou 60 socos. Vamos supor que cada soco foram 3 segundos. O quão resistente ela foi? Se eu pudesse contar 1 minuto por soco, se eu pudesse contar 1 segundo por soco,
Quanto ela resistiu? Será que ela sabia da dimensão da força dela? Nós mulheres sabemos da dimensão da nossa força? Por que nós aceitamos isso? Quem são as mulheres que você conhece que aceitam essa situação e por que elas aceitam? Aí eu vou chegar na resposta. Geralmente o abuso ele acontece dentro de casa. Como assim dentro de casa? Pai e mãe. Ou não estou dizendo, você está dizendo todo pai e mãe. Não estou dizendo todo pai e mãe, mas geralmente acontece na maioria das famílias, né? E a gente acaba repetindo padrões. Então, quando você falou que, tipo assim, se você me deixar, eu vou me matar, né? Gente, isso é só o que acontece. Isso é um tipo de abuso. Outro tipo de abuso é a mulher, a gente sabe que geralmente a maioria das mulheres são multifunções. E a gente faz várias coisas. A gente é dona de casa, a gente é enfermeira, a gente cuida de filho, cuida de marido, enfim, cozinheira, tudo que você imaginar. E aí o homem chega e diz assim, faz isso agora. Aí você, não, eu estou ocupada fazendo isso aqui. Você não está fazendo nada. Mulher não faz nada. Olha, você não está fazendo nada. Isso é um abuso psicológico. Isso é crime. Já passou, amiga? Cara, já. Cara, já. E é foda. E quando você passou, você conseguiu reagir ou você só aceitou? Eu reagi. Oi, que já adorei. Eu reagi. Eu reagi mesmo. Não dá, porque assim, reagi justamente como você falou. Reagi por quê? Porque hoje eu já tenho outra maturidade, né? Sim. Então, se fosse a Camila de 10 anos atrás, eu baixava a cabeça, porque eu já fui Amélia no passado, mas graças a Deus hoje eu sou uma outra pessoa. E estamos aqui para evoluir, porque do mesmo jeito que eu falando até para minha amiga, todo mundo evolui, nós somos uma eterna evolução. Sim. Não existe estabilidade. Se você parar, você morre, porque a energia precisa estar em movimento. Então, se eu não evoluir, é como se eu estivesse sempre querendo ser aquela mesma pessoa daquele dia, daquele momento, daquela hora. É como se você dissesse para uma criança de um ano que ela não passa para a fase de 2 anos. Ela fica só na fase de 1 ano. Como é que isso funciona? Mas eu ainda vou além, Camila. Muitas vezes a pessoa não sabe, ela demora um tempo para entender que é abuso, porque quando você ama, você pensa o quê? A pessoa vai mudar. Não, é porque ele estava com um problema no trabalho, ele chegou cansado hoje. De repente, Você se o não marido enxerga. responde. Você não enxerga. Por exemplo, quando fala assim, o marido é o provedor, traz o dinheiro para casa, e mulher? Ela trabalha? Não. Ela só cuida da casa. Gente, cuidar da casa dá trabalho. Cuidar de filho dá trabalho. Ela pode não ser remunerada. Só que quando o marido... se você só tivesse valor se você tivesse colocando dinheiro dentro de casa. Isso. Mas olha só, quando a gente fala de institucional, de família, vamos lá. Está numa empresa, você e uma outra pessoa, um colaborador que é homem. Eu sou um homem, sou líder, sou machista. Tá? E aí vocês dois entregaram a mesma coisa. Só que como eu sou machista, eu vou dizer que o do homem tá melhor. Eu já estou denegrindo a sua imagem, dizendo que você não é capaz. Imagina você ficar numa empresa dessa 1 ano, 2, 5, 10, passando por essa situação. Como que você vai conseguir evoluir profissionalmente? Isso é um abuso. Isso é um abuso. Quando você está na escola, né? Hoje tudo é bullying. Na minha época, o bullying era para pôr o café, né? Na xícara. Mas hoje tudo é bullying. Aí, se você é uma criança gordinha, ninguém quer brincar com você, ninguém quer conversar com você. E outras crianças ficam rindo, outras crianças ficam isso e aquilo. Por quê? Porque quando a criança vai embora no carro, qual é a conversa que ela escuta da mãe com as amigas no telefone? Porque fulana tá gorda, tá acima do peso. Essa criança sofre um abuso e ela faz um abuso. Isso. E ela cresce assim. E ela cresce assim. Ela aprende dessa maneira e ela replica. E o que é pior, mas fulana apanhou, por quê? Porque quis, porque ficou com ele. Vou te dar um exemplo nítido. Você viu essa semana que a Vanessa Camargo, né, levou aí um empurrão, ela e o Luan, aquele cantor, do ex, que a gente não sabe ainda se é ex ou se é atual, ou se é um atual ex, tá, do Dolabella.
E eu não tô aqui para julgar, nem para, né? A gente está falando nomes porque tá na mídia. Uhum. A pergunta é, eu vi várias mulheres dizendo assim, a culpada é ela porque ela continua com ele. Eu acho um absurdo isso. O culpado é ele. Ele disse que bateu na Luana Piovani porque ele comia carne. Agora ele é vegetariano, ele é vegano. Qual é a desculpa? Não, mulher, não dá. Acaba ficando cômico. Não, Mas fica. a quantidade de Olha, pessoas que fazem críticas a ela. isso é o que eu ia falar agora. Você, em vez de você olhar para a mulher como mulher, você olha querendo degrenir, diminuir a mulher, querendo rebaixar, querendo humilhar. Justifica humilhando. Justifica humilhando, entendeu? Então você. Cara, pra mim é surreal isso. E Não vou dá. te falar mais. Talvez pessoas que estão ali naquele momento, escrevendo aquilo, falando aquilo, estão Tá passando passando. isso dentro de casa e não têm coragem. Por quê? Porque como a sociedade nos cria para isso, para esse padrão, a mulher que tem coragem de admitir que ela apanhou do marido, que ela foi agredida verbalmente, que ela foi assediada por alguém, por um tio, por um primo, por um pai, por um chefe, ela tem medo de ser mal falada, porque é isso que acontece. Totalmente. Quando eu disse para você que eu dei essa resposta, imagine, eu não tinha medo de ser mal falada, eu podia usar a roupa mais curta que fosse, eu sabia quem eu era, como sei até hoje. Exatamente. Então não é sobre mim, Não. mas eu aprendi que eu não podia mais aceitar essa situação. Mas quantas mulheres ainda têm vergonha disso, choram sozinhas, porque não têm coragem de dizer, porque fica se perguntando para onde eu vou, né? Como que eu vou me Exato. sustentar, como eu vou sustentar a minha família. Eu acredito que o dizer não, nós mulheres temos essa dificuldade de dizer não. Por quê? Porque a gente culturalmente foi criada para sempre dizer sim. Servir e dizer Servir sim. e dizer sim. Eu digo assim, desde que a gente nasce, você vai visitar uma criança, uma menina que nasceu, você dá panelinha, boneca, tudo para ela cuidar. Maquiagem, tudo para a criança, para a mulher cuidar. Para o menino você dá um carrinho. Sim. Então nós já somos colocadas na sociedade para um direcionamento de cuidar, de ser mãe e de servir a todos. E não tem problema, porque eu acho que assim, ó, a gente aí invade um outro setor, né? Que senão as pessoas vão dizer assim, vocês estão dizendo que agora então é para dar carro para mulher e brinquedo para feminino. Não. Não, não é isso. Eu acho que assim, são papéis, mas eu não posso dizer para minha filha que ela vai fazer só isso. Exatamente. A gente não é livre para decidir, a gente é imposta para decidir. Uhum. E o abuso, ele começa daí. Eu vejo o abuso daí. Sim. Quando você impõe coisas para a pessoa fazer, para a criança fazer, sem deixar ela escolher. Uhum. Ela não está escolhendo, ela está sendo imposta. Você me mandou um texto essa semana falando sobre nós não somos ensinadas, por exemplo, a ser esposas, só mães. Isso. Então, assim, o fato de ganhar uma boneca, casinha, panelinha, servir o outro, nós somos ensinadas a isso. Mas qual é o papel esposa? Eu perguntei até pro ChatGPT. O que é ser esposa? Foi, ele não respondeu muita coisa que presta, não. Acho que ele não é casado. Ou ele é um homem. Deve ser, não sei. Mas brincadeiras à parte, a gente foi ensinado. E por que acontece muito abuso? Essa minha amiga, por exemplo, ela se sente no papel de mãe do marido dela. Porque na cabeça dela o certo é isso que ela tá cuidar do outro. Sim, o certo é cuidar do outro na mesma proporção que você é. Humilhada. Cuidado. Já calma lá. Né? Então, assim, ela não é mãe, ela é a esposa. Isso. E ela tem que ter respeito por ele e ele respeito por ela. E os casamentos hoje acontecem porque as pessoas não sabem mais o que é respeito um com o outro. Porque as pessoas tendem a se completar. Mas, na verdade, o casamento é para você entrar inteiro, para o outro entrar inteiro e juntos ser abundantes. Exato. Porque se você ficar só querendo completar um e o outro, não vai ter abundância, vai ser escasso. O relacionamento já é escasso. E aí acontece o quê? Abuso, porque você traz feridas emocionais do seu passado, ele traz feridas emocionais, e aí fica um competindo com o outro, porque um casamento não é para haver competição, mas há
a competição, né? Porque a mulher, quando ela começa a crescer profissionalmente, o homem se incomoda. E aí já começa o abuso também aqui. Quer ver outro abuso? Aí, juntando esse texto, eu sou mulher, eu sou mãe, e aí eu preciso entregar a minha demanda muito melhor ou muito maior, porque eu tenho esses outros papéis, eu preciso provar que mesmo sendo mãe, tendo filhos, tendo marido, eu consigo entregar essa demanda, aí chega mais demanda, chega mais demanda. Gente, isso é um abuso institucional. Quando você tem que entregar 3 vezes mais do que aquele seu cargo lhe pede. Nossa, sensacional. E a gente não percebe. Não. Porque a gente quer ser o quê? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Dá conta de tudo. E a gente não dá, amiga. A gente pode ser mulher maravilhosa. Isso. Não Mulher Maravilha. Exatamente. Como disse a nossa amiga no outro episódio, o mundo é muito pequeno para nós mulheres. Totalmente. E a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer. Tá tudo bem dizer não, sem você dar nenhuma justificativa. Não. Você pode ser melhor, você pode sobreviver ao abuso, você pode dizer sobre ele, você pode buscar acolhimento sobre ele, e não é se fazendo de vítima, sabe? Muitas vezes eu conheço pessoas também que sofrem abuso, falam, mas não denunciam, mas se colocam no lugar de vítima. E tudo que acontece não porque o outro fez isso comigo, mas porque eu sou tão frágil. Não porque o outro falou de mim, mas é porque eu sou tão frágil. Não se diminua nunca. Jamais. Jamais. Esquece isso. Sabe, vai buscar uma alternativa, vai buscar um trabalho, vai... Mas, Adriana, eu não tenho condição de fazer nenhuma dessas coisas. Busca ajuda para que você se torne forte e possa sair dessa situação. Ninguém está dizendo para você sair dessa situação hoje, agora, já, se você não tiver a condição, mas você tem o caminho para construir a condição. Então, assim, olhe para você, entenda se você já sofreu algum tipo de abuso, como que você lidou com isso e o que você pode fazer para isso não acontecer. E começar a se perguntar, isso é abuso? Isso que a pessoa falou comigo é abuso? Você tem um celular, com certeza, porque você está assistindo a gente, você pode pesquisar na internet. Qualquer coisa que acontecer com você, você pode dar uma pesquisada. Vou só dar uma pincelada, Adri, porque me veio uma imagem aqui na minha cabeça, que eu também já sofri abuso, e foi na época da graduação, na época da faculdade, né? E eu aceitei o abuso, aceitei entre aspas, eu aceitei o abuso no sentido de, tipo assim, de receber aquela emoção, não no sentido de fazer outras coisas. Mas eu aceitei o abuso porque eu tinha passado coisas na minha infância que eu tinha aceitado também, então eu já vinha com feridas emocionais. Sim. E eu já me achava aquilo ali, entendeu? E aí quando vem uma pessoa de fora e fala, você diz, cara, você se acha uma merda mesmo. E aí você pensa que a culpada é você. Entendeu? Então, aqui é para conscientização. Você não é culpada, não foi você que provocou isso, não é sobre você, é sobre o outro. E sim, você pode buscar ajuda. É muito difícil, às vezes até aceitar mesmo. Você entender que você sofreu um abuso. Sim. Porque a gente fica guardando aquilo, né, com vergonha, com remorso, e aquilo vai alimentando dentro de você, e muitas pessoas, muitas mulheres adoecem. E eu não estou falando que os homens não sofrem abuso. Muitas pessoas sofrem abuso. E até de mulheres com mulheres. Por favor, muito. gente. Por favor, né? Pois tá bom da gente começar a se juntar? Pois é. É sério. Fazer coisas juntas, né? Juntas. Enaltecer as mulheres. Parar ao invés de olhar para elas e tipo assim, você tá dando em cima do meu namorado. Pois é, o alecrim dourado que tá, né? Você tá dando em cima do alecrim dourado. Pois é. Eu não sei, passou esses dias também, acho que aquele Gui que era do BBB, o Gui Napolitano, namorava uma menina, que eu não me lembro o nome dela agora, e ele tinha amizade com o rapaz, o Rodrigo Mussi. E aí todas as fotos estava ele, ela e o amigo, ele, ela e o amigo. E aí ele descobriu que ela traiu com o amigo. Nem ela e nem o amigo. Porque assim, ó, uma coisa é a gente entender abuso, uma coisa é a gente entender amizade, traição. O que eu estou dizendo é que a gente precisa, primeiro,
observar o que está acontecendo à nossa volta. É muito importante a gente estar sempre atento, né? Tomar conta da nossa vida e E não na do ajudar outro. a próxima. Isso. Então, assim, eu não estou aqui para julgar se ela fez certo ou se ela fez errado. Agora, também não estou aqui para julgar se ele colocando na internet vai resolver o problema dele, se ele continuando com a amizade, se ou não. Mas a gente Não vai precisa resolver nada. E ele não vai ganhar nada com isso. não, entender sobre o abuso, entender sinais também, tá? Sim. Porque eles criaram lá, mundialmente falando, né, o sinal do abuso, que é esse aqui, quando você está sofrendo abuso. E também fizeram uma enquete sobre uma mulher fazendo isso, e só uma mulher, sei lá, diante de 100, Sabia. foi lá, todo mundo sabia, mas ninguém foi lá para ajudar. Porque as E ela pessoas também têm pedindo medo. ajuda. E ela pedindo ajuda. Nossa, porque também tem eu tô isso, toda né? arrepiada. Teve um ator americano que morreu porque foi defender uma mulher que ele não conhecia. E o marido matou, ele matou a mulher. Cara, essa questão é surreal, porque assim, é delicado, porque as pessoas tratam a vida banalmente, Não tem valor, né? não tem valor, e eu não vou mentir pra você, dá medo. Dá. Eu queria só andar armada nessa hora. Pelo amor de Deus. Mentira, gente, brincadeira. Verdade. Amiga, vamos lá. É complicado porque é uma situação de abuso. Quando Sim. acontece uma situação de abuso, pode ser até num trânsito. Por exemplo, eu, compartilhando aqui, aconteceu uma situação em que teve uma época que estava na moda aqui na minha cidade, a moto se jogar no chão, fingir que o carro bateu e assaltar. Sim. E eu sozinha no carro, mulher. E aí aconteceu comigo essa situação. E você não passou em cima da moto, não? Com cara e tudo? Eu não tenho essa coragem que você tem, não. Entendi. Aí o que vai acontecer? O cara pegou e fez isso. Aí eu fiquei naquela coisa, meu Deus, eu tenho que descer, eu tenho que ajudar, só que eu tava com muito medo. Sim. E aí eu peguei e saí, não ajudei. E ele se levantou normalmente, depois eu vi que realmente ia ser assalto. Mas antes de eu ver que ia ser assalto, porque tipo assim, eu entrei na esquina e depois fiquei olhando. Eu via as pessoas esculhambando, porque eu não desci para ajudar. Entendi. Entendeu? E eram, tipo, mulheres esculhambando porque eu não desci para ajudar. Como é que eu vou ajudar uma pessoa, infelizmente numa cidade violenta, que aqui eu sendo mulher, ele na moto, se eu descer para ajudar uma pessoa dessa, se tiver armado, me assalta, mesmo não tendo assalto, e se realmente fosse um acidente, eu fosse ajudar a pessoa ia ser agressiva comigo, geralmente, porque aqui, infelizmente, o pessoal é meio assim, sabe, né? A pessoa ia ser agressiva comigo, e eu sozinha de mulher, podia ser que ele me agredisse meu carro, enfim. É uma situação que você... Não sabe o que você faz. Eu não sei o que fazer. Porque o meu coração quer ajudar. Sim. Mas eu não tenho coragem por medo do abuso. Eu faço parte, né, pratico artes marciais, no caso Muay Thai, e assisto muitos vídeos sobre isso. Tem um rapaz que eu gosto muito de assistir, que é ele e a filha dele, que fazem todos os movimentos. Eu digo sempre para minha filha, uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas é a defesa pessoal. Ah, sim. Mas, eu não sei essa parte, eu deveria saber. A defesa pessoal, ela, obviamente, como arte marcial, você precisa saber em que momento você vai usar. Você não treina para bater, machucar ninguém. Você treina para se defender ou para participar de campeonato. Mas imagine, eu vou voltar de novo na menina lá do elevador. Ai, nossa, né? É porque é uma cena tão... Mesmo que ela soubesse se defender, ela estava num lugar fechado, com uma pessoa com o dobro do tamanho dela de força física. Certo? Porque normalmente é isso, nós mulheres namoramos com homens mais ou menos da nossa mesma altura, ou maiores, e normalmente ele que era professor, né, um personal, muito mais forte do que ela. Homem já tem mais força. Mais força. Se eu pegar no seu braço, minha mão tá gelada,
Dependendo da força que eu colocar, eu posso te machucar. Mas se um homem pegar, ele vai te machucar na mesma proporção. Isso. Né? Isso. E assim, em que situação que ela se encontrava? Adriana, mas ela podia, né? Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia, gente. Mas vocês já viveram alguma situação que vocês ficaram totalmente paralisadas? Totalmente. Já vivi. Você conseguiu sair com o carro, mas teria mulher que ia ficar paralisada, ia ser assaltada porque ficou paralisada porque não conseguiu reagir. Entende? Às vezes a gente não tem noção da nossa força, mas olha a resistência dela, ela conseguiu resistir a 60 socos. Tem mulher que vai sofrer abuso a vida inteira. E ela vai sair de casa para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ela vai passar uma maquiagem. Você hoje, quando você olha para uma pessoa, você consegue reconhecer os sinais? Eu acho que eu não. Tu consegue? Alguns sim. Né? Tu é psicóloga, né? É. Mas já ajuda bastante. Mas é o poder da observação. E acho que quando você passa por algumas situações parecidas, você consegue enxergar no olhar da pessoa o desespero, o medo, a vontade de contar e de não poder. Sabe, tipo uma coisa muito ruim. Eu vou pesquisar aqui uma série que eu assisti, depois eu vou te mandar o nome e a gente coloca lá embaixo para as pessoas assistirem. Sim. Aonde o cara fez com que a mulher achasse que ela era louca. Ela sofreu abuso com esse cara. Né? O marido, o próprio marido. Né? E assim, tudo que ela fez e tudo que ela precisou passar, você vê demais. E sabe quem foi a pessoa que conseguiu enxergar que ela passava por isso? A cuidadora da mãe dela. Em poucas visitas que ela fazia para a mãe dela. Sabe por quê? Porque a cuidadora foi parar na UTI apanhando do marido. Então ela conseguia identificar. Ai, meu Jesus. E nós temos muitas pessoas que estão do nosso lado, passam por isso. Seja no casamento, seja no namoro. Os sinais, eles existem, Camila. Às vezes a pessoa namora uma pessoa e a pessoa é agressiva na hora de dar uma resposta, na hora de servir o outro. E a gente acha que tá normal, entendeu? Ah, ele não me chamou, ele não me deu um copo d'água, sei lá, qualquer coisa. Porque é o jeito dele, porque ele estava cansado hoje. Pode ser, uma vez ou outra? Pode. Mas observa. Observa uma mulher quando ela vier conversar com você. Né? Como que ela está vestida. Se ela não está tentando esconder alguma marca. Né? Como que ela usa o celular quando alguém liga para ela. Qual a sensação de medo que aquela pessoa tem. E às vezes você não precisa dizer para ela assim, eu vou te salvar, viu? Essa minha amiga, eu disse para ela assim, ó, só disse para ela, né, não me apresentar o marido dela, mas eu disse para ela assim, quando você precisar, eu tô aqui. Sim, totalmente. E às vezes é só isso que a pessoa precisa. A gente precisa. A gente precisa. Eu acho que o apoio, ele é muito importante. Sim. Você ter um ombro é muito importante. Ninguém veio para cá para ficar sozinho. Não. Você ter uma amiga, um apoio, um ombro que você realmente pode chegar e contar com aquela pessoa é essencial. E quando você fala sobre a situação sem sofrer, sem dor, é porque você já conseguiu se curar. Sabe? Então, assim, dizer para outra pessoa, sim, eu já passei por isso. Você já conseguiu se curar. Eu aqui me perguntando se eu já consegui. Será que eu já me curei? Calma. Com certeza, sobre o que você falou aqui, sim. Talvez tenha outras situações, como eu disse para você, eu tenho situação que não me deixa confortável. Que envolve outras pessoas, que quando você tem filhos é muito difícil. Não, mas tu entende assim, é um assunto que a gente está parando para conversar agora, porque o nosso podcast ele é bem descontraído. E a gente está parando para conversar agora sobre esse assunto, e é uma coisa que quanto mais você conversa, mais imagens vêm na sua cabeça. Sim. E tipo, a gente tá conversando aqui e tá me vindo vários filmes na cabeça de situações que meu Deus. Era abuso e eu não sabia. E eu não sabia. Por isso que eu tô perguntando, será que... Entendeu? Sim. Porque tá vindo um filme na minha cabeça. Não sei você aí, Marco, acredito que sim. Porque a gente passa por certas situações. Por exemplo, muitas mulheres têm dificuldade até de serem elas mesmas. No sentido de, por exemplo, a gente é expressiva. Muito. Né? E eu gosto muito de rir.
Aí, porque você tá rindo? Gente, porque eu sou feliz. Para mais. Porque eu gosto de rir, porque eu, enfim, e a minha risada também é um pouquinho escandalosa. Mas não tem problema não. Enfim, então, quando a gente demonstra muito essa felicidade, essa coisa, esse entusiasmo, que algumas pessoas acham, sei lá, espalhafatoso, exagero, alguns homens confundem e acham que a gente tá o quê? Dando liberdade. Dando liberdade demais, tá querendo alguma coisa. Se oferecendo, dando liberdade, se oferecendo, enfim. É como se você não pudesse ser quem você é. É como se você tivesse que sempre seguir o padrão daquela moça recatada e do lar, né? Pleníssima. Você não pode dançar, você não pode dançar porque sair sozinha de casa. porque se você dançar, você está se insinuando, porque se você dançar, você... Entendeu? Então, tipo assim, tudo... Mas a pessoa também, apesar da gente saber que as pessoas interpretam de acordo com o que tem dentro delas, né? É complicado quando você vive isso dentro de um relacionamento. Sim. Seja ele com pai, mãe, marido, namorado, enfim. Seja o tipo de relacionamento. Porque até na amizade existe abuso, viu? Você pode ser minha amiga, mas não pode ser dela, tá? Ela não. Isso é abuso. Isso é abuso. Pra quem não sabe. E outros tipos de abuso aí, que tipo assim, se você for diferente da sua amiga, não concordar, às vezes ela fica chateada porque você não tá concordando com ela. Não tem o respeito, né? E aí, conversem, né? E se entendam. E, por favor, não façam mais abuso umas com as outras. Principalmente. Né? Abusem sim. Abusem do vinho, abusem da amizade, abusem das conversas, das risadas, né? De como é que você tá, né? Camila, eu não tenho nada para fazer. O que você tá fazendo agora? Bora ali tomar um café? Bora. Pronto. Isso sim é abusar. Abusa da comida. A comida tá tão boa a sua comida que eu vou comer de novo. Gente, tem tanta coisa boa pra gente fazer, né? E assim, relacionamento, principalmente marido e mulher, que relacionamento de amizade, a gente vê muito isso, e quando você aprende a pôr limite, você não é que você desgosta daquela pessoa, você só não quer mais ela na tua vida, já não cabe mais. Não cabe mais. E relacionamento, principalmente quando envolve filhos, não dá para dizer assim, hoje eu gosto do meu marido, amanhã eu não gosto, vou separar. Não dá. Só por isso não. Existem N situações. Então, o que você precisa aprender? A se expressar. De dizer assim, ó, não, isso eu não gosto. Não, isso eu não quero. Maior exemplo. Camila, vamos sair para almoçar? Vamos. O que você quer comer? O que você quiser. Não, Camila, você tem vontade. O que você quer comer? Exatamente. Aprenda a dizer a sua vontade. Aprenda a dizer assim, olha, eu não gosto quando a gente sai, por exemplo, que você anda na minha frente, ou que você me esquece, ou que quando você encontra um amigo você não me apresenta. Isso é conversar. Isso. E se isso se repetir, cabe a você entender se para você é o que você quer ou não. Exatamente. Então a gente vai ficando mais madura. E por isso essa conversa ela serve, porque às vezes você até tem maturidade, mas você não tem coragem. E tá tudo bem. Aí você pode vir aqui e dizer para mim, para Camila, eu tentei, viu? Mas eu não tive coragem, porque a gente não tá aqui para te julgar, mas a gente tá aqui para te ajudar. Em algum momento. Em alguma coisa que você precise. E assim, é muito difícil, gente. É muito difícil você admitir que você sofreu um abuso. Ou vários. E que você não teve culpa. Ou todo dia. Então, assim, para pensar como você está vivendo a sua vida. O que você quer para a sua vida. Quem é você. Começa a focar no que você quer. E não naquilo que você não quer. Aprenda a dizer não com aquilo que te incomoda. Com aquilo que não te agrada. Aprenda a se expressar, a ser você, a ser autêntica. A gente muda assim. Eu costumo dizer que eu estou num relacionamento, eu não mudo por causa do outro. Eu mudo por mim, para que eu possa estar junto do outro. E quando você faz o melhor para você, você já está fazendo o melhor para o outro. É sobre isso, né? E aí você vai falar assim, mas então você não tá sofrendo um abuso porque você está mudando? Não, estou mudando por ele, eu estou mudando por mim. Isso! Né? Olha a diferença. Porque se amanhã eu não estiver com ele, eu vou continuar sendo quem eu sou.
Exato. melhor, porque a gente está aqui para evoluir, né? E quando você desconfiar que a sua amiga está sofrendo um abuso, isso é muito importante, tá, gente? Porque não vai dizer para ela assim, ó, você tá sofrendo um abuso, não faz isso. Só estende seu ombro para ela, a sua mão e fala assim, Escutar. você quer conversar? Tem alguma coisa que você gostaria de conversar hoje comigo? Sabe, olha bem nos olhos dela e fala isso para ela. E pode ser uma vez, pode ser 30 vezes, até a hora que ela se sinta confortável, que ela entenda que ela precisa falar. E quando ela falar e falar assim, olha, isso dura 5 anos, isso dura 1 ano, não fala para ela assim, eu sabia. Você fala assim, poxa vida, como que eu posso te ajudar? O que você quer de mim? Porque ela só se sentiu confortável naquele momento para te dizer. Já é difícil falar. Os exemplos que a gente deu aqui, da nossa vida, é difícil falar, né? Tipo, a gente falou, mas não falou, né? Não podemos dar detalhes. Por que não podemos dar detalhes? Por precaução mesmo, até para a gente se resguardar do que realmente aconteceu e que foi muito sério. Porque foi muito sério. Sim. Mas aqui é um lugar que você tem apoio. Se você quiser também contar a sua história e compartilhar conosco, basta mandar uma mensagem para a gente que a gente entra em contato com você. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.